Olá a todos, bem-vindos a mais um direto semanal da Espiritualidade Descomplicada, da página Alquimia do Ser. Aguardo então que vão entrando para acompanhar o tema de hoje, que é o despertar espiritual. Vamos falar do que é este conceito, o que é que ele na prática implica para nós. Vamos falar das várias fases que constituem o despertar espiritual e vamos falar dos sintomas que nós podemos sentir, que nos fazem identificar que estamos neste processo e para compreendermos o que é que podemos sentir para não nos assustarmos com aquilo que está a acontecer. Boa noite a quem foi entretanto chegando. Portanto, estamos para mais um direto semanal da Espiritualidade Descomplicada, com o tema do despertar espiritual. Espero que coloquem os vossos comentários e que qualquer dúvida que tenham, ou algum comentário que tenham, alguma experiência que queiram esclarecer, que coloquem nos comentários de forma a podermos interagir e eu poder também ajudar nas vossas dúvidas, nos vossos esclarecimentos. Antes de começar o direto de hoje, como habitualmente faço antes destes diretos, tirei uma carta deste oráculo, especificamente o Ascension Cards, de Diana Cooper, que nos fala de várias temáticas relacionadas com a ascensão, com o processo de ascensão, sendo que o despertar espiritual é o início deste processo. E a carta que saiu hoje foi dos véus de ilusão. E, portanto, vamos também falar dos véus de ilusão, o que é que consiste, para compreendermos como é que nós começamos este processo de despertar e porque é que ele acontece na nossa vida. Recordo então que este direto faz sentido com a vossa participação e, portanto, se tiverem interesse em colocar alguma dúvida, alguma questão que estejam a precisar de esclarecimento ou alguma experiência que queiram partilhar, é só colocarem nos comentários que eu vou olhando de vez em quando para o chat para ver então se há alguma indicação da vossa parte. Então vamos começar por definir o que é o despertar espiritual. O despertar espiritual é o primeiro passo daquilo que é a alquimia do ser. E, portanto, não é por acaso que o meu projeto se chama Alquimia do Ser, é a mudança a partir de dentro para fora, como toda a mudança consistente e sustentada deve ser, a partir do nosso interior. É uma mudança de paradigmas, de mentalidades, de postura, de energias, que depois se vai traduzir na nossa melhor versão. E o despertar espiritual é o primeiro passo dessa caminhada. Portanto, tudo na espiritualidade é um processo, é uma caminhada, é uma jornada. Não há nada que se faça de um momento para o outro. Nós não estamos nesta realidade e de repente tornamos-nos iluminados. Não é assim que as coisas funcionam. E muito dificilmente quem está neste momento no planeta Terra serão iluminados. Poderemos estar todos neste processo para um dia termos maior consciência, mais expansão de consciência, mas não haverá ninguém iluminado, caso contrário estaria noutra dimensão e não estaria neste momento nesta realidade. Então, o que é o despertar espiritual? É um processo de acordar, de tomarmos consciência de várias novas informações, novos conceitos, novas energias que vão conduzir a nossa vida a partir desse momento em diante. São princípios, são energias, são informações que nos fazem estar mais voltados para aquilo que é o amor incondicional, a compaixão, o vivermos em fraternidade, em entendermos aquela máxima que não é só uma máxima, que somos todos um. Estamos todos conectados energeticamente, somos todos parte do universo. O universo é aquilo que nós somos materializados na Terra. Então este processo é uma sequência de alguns passos que nos vão fazendo tomar consciência de muita coisa. A primeira tomada de consciência, por vezes, é aquilo que saiu na carta, que são os véus de ilusão. Nós começamos a perceber que a realidade que nós até então assumíamos como uma realidade, se calhar não é exatamente assim, se calhar é uma ilusão. O que é que são os véus de ilusão? Nós, quando encarnamos, somos imersos naquilo que é a amnésia e os véus de ilusão, para não nos lembrarmos de quem nós somos na realidade. E o nosso processo de despertar, o processo de ascensão, é precisamente recuperarmos a conexão com a nossa essência, com quem nós somos na realidade, com o ser de luz que nós somos, e que
nós esquecemos, por acordo também nosso, esquecemos para podermos vivenciar esta experiência tal e qual como se fôssemos seres humanos, para não termos a plena consciência da luz que nós somos, para podermos ter todas as experiências, todos os desafios que nos fazem crescer ao longo desta jornada. É preciso que, para nos tornarmos a nossa melhor versão, deixemos cair estes véus de ilusão e que passemos a ver para além daquilo que é a realidade construída, a chamada Matrix. E isso é um dos pontos do processo de despertar. Normalmente, o primeiro ponto daquilo que acontece no início do processo de despertar é nós começarmos a questionar, procurarmos um propósito, um significado para a vida e para a nossa existência. Posteriormente a isso pode haver, e normalmente há, em quase todas as situações, há um momento de crise, um momento de perda, um momento de luto, um momento de doença, que é designado a noite mais escura da alma, e portanto é um momento de sofrimento muito grande, que nos faz refletir e vivenciar essa dor e esse sofrimento. Entramos naquilo que se chama um modo de sobrevivência, tal e qual como os nossos antepassados pré-históricos sobreviviam a partir dessa energia, que é a energia de base, era a energia do medo, e nós conectamos então com a consciência de que somos luz, mas também somos sombra, temos dois lados, e que devemos aceitar e integrar aquilo que é o nosso lado sombra. Isso vai permitir que nós tenhamos uma nova perspectiva perante a vida e perante as situações. É um ponto de ruptura e vai permitir que nós saibamos, em qualquer circunstância a partir daí, que nós conseguimos ultrapassar todas as situações. Temos força dentro de nós para ultrapassar todas as situações. É uma tomada de consciência de que nós conseguimos transcender as situações, que conseguimos aquilo que se chama a superação. Conseguimos ultrapassar a nós mesmos, ou pelo menos aquilo que nós tínhamos como conceito de nós mesmos. Vou olhar aqui para os comentários. Vou ver o comentário da Ângela Costa Barata, que mudança boa questão, no entanto, não parece nada se encaminha para isso. Como eu estou a explicar, portanto, é um processo, é gradual, nada acontece de repente. E estávamos a falar da mudança relativamente à alquimia do ser, a mudança que parte de dentro para fora. É necessário nós mudarmos os paradigmas e não é só o tentarmos, é assumirmos que somos capazes. Nós assumimos que somos capazes de fazer a mudança em nós, porque tudo parte de nós. Nós somos um microcosmos. A partir do momento em que nós mudamos a partir do nosso interior, mudamos aquilo que existe à nossa volta e, consequentemente, conseguimos mudar a nossa vida, porque a nossa própria visão da vida altera-se. Portanto, no processo de despertar, nós vamos evoluindo e vamos procurando integrar novas informações, novos conceitos, para nos tornarmos a nossa melhor versão, para sermos o mais aproximadamente possível aquilo que nós somos na nossa essência. E cada vez mais vamos fazendo esse caminho de conexão com a nossa essência. É um processo que não é linear e, portanto, nós passamos por fases de altos e baixos. Não podemos dizer que é uma linha reta e que tudo flui no mesmo sentido. Por vezes temos algumas situações que precisamos de ultrapassar, alguns desafios, algumas questões que nos fazem aprender mais alguma lição. E é precisamente este processo que vai sendo construído daquilo que é consciência, que não é uma consciência acordada, daquilo que é a Matrix, daquilo que é o mundo dual, do bem e do mal, de luz e sombra, que é a realidade onde nós vivemos inseridos na maior parte da nossa vida. E a partir do momento em que nós começamos a questionar e que já não somos mais um carneirinho naquele carreirinho e que saímos um bocado daquilo que é a norma, começamos a questionar tudo e porque é que as coisas são assim e porque é que têm que ser assim, porque é que não poderão ser de outra forma, qual é o propósito disto tudo. Começamos então o nosso processo de despertar, a reconexão com a nossa essência, tornamos em certa medida as ovelhas negras, porque saímos da norma, saímos do padrão e as outras pessoas à nossa volta podem nos achar estranhos naquele momento da nossa vida.
O processo de despertar vai implicar uma elevação em termos vibracionais, porque há muita alteração que é feita em termos energéticos também, e que se vai traduzir em uma multiplicidade de situações, inclusive em sintomas físicos e sintomas emocionais, que já vamos falar, e também naquilo que é um certo afastamento, quer da nossa parte, para nos resguardarmos relativamente às energias que estão à nossa volta e que não entram em ressonância com a nossa nova vibração energética, quer das pessoas e das situações que estavam na nossa vida e que não entram em ressonância com essa nova frequência e, portanto, não entram em sintonia e deixam de existir nessa mesma faixa vibracional. O passo seguinte será caminhando no nosso processo de ascensão, caminhando passo a passo até a ascensão. E, portanto, quando nós desencarnarmos, vamos fazer o balanço daquilo que aprendemos nesta experiência terrena e vamos verificar se existe um motivo, alguma situação que precisemos de aprender mais, alguma situação para resolver e precisemos de voltar a uma nova experiência terrena, ou se seguimos o nosso caminho de evolução, sim, também, mas noutro plano. E, portanto, é esse o processo de iluminação, não é? De repente ficamos seres iluminados, vamos seguindo o nosso caminho, inclusive do outro lado do véu também vamos tendo esse processo de passo a passo até a iluminação. Vamos aqui olhar para os comentários. Boa noite a quem foi interessante chegando. Isa Filipa, de que forma podemos ter percepção real da nossa essência? A nossa essência é quem nós somos. O nosso eu com maiúscula. É a nossa divina presença eu sou. E vamos nos conectando com a nossa essência a partir do momento em que olhamos para dentro. Isto é um processo do despertar. Nós estamos realmente conectados com aquilo que nós somos, a nossa verdade interior. Assumimos que somos seres de luz e que somos seres espirituais a viver uma experiência terrena. A partir do momento em que há muitos paradigmas, muitas crenças limitantes que nós temos por estarmos inseridos na terceira dimensão, na Matrix, com os véus de ilusão que não nos permitem recordar quem somos, a partir do momento em que tudo isso cai, nós temos mais facilmente essa conexão com a nossa essência, com quem nós na realidade somos. E isso é um processo. Não conseguimos, de um momento para o outro, como tudo neste processo da espiritualidade, nós não conseguimos de um momento para o outro nos conectarmos facilmente com a nossa essência. É um processo de deixar cair camadas até conseguirmos chegar àquilo que é o cerne do nosso ser, que é a nossa essência. Portanto, é um processo com vários exercícios que nós podemos fazer, com meditações, com conexões que nós fazemos, procurando sempre olhar para dentro e não nos deixarmos influenciar por aquilo que é externo. É passarmos a ouvir a nossa voz interna. Portanto, não é algo que nós tenhamos uma percepção, porque é aquilo que nós somos, simplesmente. Portanto, não há uma percepção daquilo que é. Simplesmente somos. Portanto, já vos falei então, relativamente a este processo, que a primeira das fases é questionar tudo. E, portanto, começamos a questionar o que é que estamos aqui a fazer, qual é que é o propósito desta vida, qual é o propósito de existência. Começamos a questionar a própria realidade que existe à nossa volta. E, portanto, a partir daí começamos a procurar, a ter sede de conhecimento também, a procurarmos informar-nos sobre as temáticas que nos começam a despertar interesse. Interesses que nós tínhamos anteriormente podem já não ser interesses que nós temos a partir do momento em que começamos a despertar e começamos a focar em temáticas que estão relacionadas com a espiritualidade, com a energia, com seres de luz, com os mestres, termos esse tipo de conhecimento e irmos aprofundando. É salutar nós termos esta sede de conhecimento e ela aparece no início do despertar espiritual, porque nós começamos a aprender algumas coisas, começamos a questionar, começamos a encontrar respostas e queremos saber mais, queremos procurar mais. Isso é salutar. O que é necessário é nós sabermos filtrar a informação que chega até nós e não queremos fazer tudo, fazemos todos os cursos, fazemos todas as terapias que surgem, porque nem tudo é para nós. Temos que sentir com a nossa intuição o que é para nós, o que é para o nosso processo. Porque há muita coisa que se pode fazer, há muitos cursos, há muita informação para recolher, mas nem tudo é para nós, nem tudo é para o nosso caminho. Somos uma multiplicidade de seres que, apesar de sermos todos um e de estarmos todos conectados, temos individualidades. E há
ritmos e fases no processo que são diferentes e por isso há situações e há cursos, há formações, há terapias que se vão ajustar a determinadas fases e a determinadas pessoas e a outras não. E é preciso sabermos distinguir e fazermos esse filtro utilizando a nossa intuição. Nós podemos achar muito interessante determinada informação que nos surge, mas temos que sentir se ressoa connosco, se vibra connosco, se para nós faz sentido. Pode fazer sentido para A ou para B, e para nós não fazer sentido. Isto está tudo certo. Tem que fazer sentido para nós. Então, eu estou seguindo aqui alguns tópicos que eu fui colocando para não me esquecer de vos falar daquilo que eu considero ser o mais importante para transmitir. É importante nós termos consciência de que continuamos a ter a nossa mente e o nosso ego, que faz parte da terceira dimensão, faz parte da realidade na qual nós fomos inseridos neste planeta. Portanto, vão haver momentos em que nós vamos continuar a nos julgarmos a nós próprios, a julgarmos os outros, a nos criticarmos, a criticarmos os outros. O que é importante é nós termos a consciência que não somos perfeitos. Estamos num processo de nos aperfeiçoarmos, mas nunca chegaremos a ser perfeitos. Enquanto estivermos neste plano, não atingiremos a perfeição. Não há ninguém que seja perfeito. Podemos observar o ego, observar as ações e os comportamentos que nós temos quando estamos controlados pelo ego e não permitir que sobressaia e que controle a nossa vida. Colocar o ego e a mente no seu devido lugar, para permitir que a nossa essência, a nossa parte de luz, venha ao de cima e que guie o nosso caminho e a nossa jornada passo a passo. Portanto, é importante que tenhamos consciência que o ego e a mente continuam lá, fazem parte de quem nós somos aqui na Terra e, portanto, temos que ter paciência também connosco, respeitar-nos, honrar-nos e termos paciência connosco. Queria-vos agora falar então, se, entretanto, não houverem mais comentários. Elizabeth Cardoso, falando de sete conhecimento. Sim, é importante nós termos esse sete conhecimento, mas também é importante sabermos distinguir e fazer o filtro das informações. Queria-vos falar então das 4 fases que constituem aquilo que é o despertar espiritual. A primeira fase é o chamado do despertar, que é, como eu já falei, a noite mais escura da alma. Portanto, é quando nós passamos por um momento de crise, de sofrimento muito grande, de dor, de perda, de luto, de doença, em que existe uma ruptura a partir daquele momento na nossa vida. Nós conseguimos localizar aquele momento na nossa vida e dizer, existe um antes desta situação e um depois desta situação. Embora possa haver passos iniciais do processo de despertar antes desse momento, é um momento marcante que faz com que tudo na nossa vida se altere. Nossa própria percepção daquilo que é a vida e daquilo que nós somos altera-se a partir desse momento. Isso significa que podemos começar a tomar consciência do sentimento vazio e que podemos tentá-lo preencher de várias formas, porque enquanto não encontrarmos, sentimos que falta qualquer coisa, mas não sabemos exatamente o quê e andamos um bocadinho à procura. Se será um curso, se será um novo emprego, se será mudarmos de cidade, mudarmos de país, mudar o relacionamento. Vamos tentando preencher aquele vazio e nada preenche esse vazio. Porque aquilo que preenche esse vazio, essa frustração que existe perante a vida e sentimos que falta qualquer coisa que não sabemos exatamente o que é, o que preenche esse vazio é nós reencontrarmos a nossa essência, estarmos conectados com quem nós na realidade somos e estamos alinhados com o nosso propósito de vida. A partir do momento em que isso acontece, esse vazio deixa de existir, não há dúvidas, não há incertezas, a não ser quando nós permitimos que o nosso ego e a nossa mente dominem sobre aquilo que nós somos, sobre a nossa essência. Depois, podemos ter um momento de iluminação, uma chamada epifania, e, portanto, recebermos informações que são importantes através de livros, através de filmes, através de músicas, que vão fazer aquele clique que é necessário para nós integrarmos uma série de informações e fazermos luz, passa a expressão, e termos realmente a noção que estamos num caminho diferente. Percebemos realmente qual é que é o significado da vida, que não é simplesmente nascermos, irmos para a escola, trabalharmos, constituirmos família, pagarmos contas e um dia morrermos. Não é apenas isso. Existe
uma multiplicidade de experiências pelas quais nós escolhemos passar ao longo desta experiência terrena para podermos aprender, para podermos evoluir enquanto seres. Então existe sempre, a partir desse momento, uma necessidade de saber mais, de aprofundar conhecimentos, de procurar novas respostas, e essas respostas podem vir de livros, podem vir de informação com outras pessoas, de cursos, mas sobretudo vêm de dentro da nossa essência. A maior parte das respostas estão dentro de nós. Não são fatores externos que nos vão trazer as respostas. Podem nos ajudar a chegar lá, mas as respostas estão dentro de cada um de nós. A segunda fase é a fase da criação. É a percepção precisamente disso, de que tudo aquilo que nós procuramos não pode ser encontrado externamente, mas sim internamente. E que nós somos responsáveis pela criação da nossa vida. Tudo aquilo que são experiências que existem na nossa vida, que constituem aprendizagens, são co-criadas por nós com o universo. E, portanto, temos aqui um momento em que nós, a vida, confiando no universo, sabendo que tudo aquilo que nos acontece na vida são experiências e, portanto, sejam mais positivas ou menos positivas, trazem aprendizagem e vamos fazer evoluir. Esse é o propósito desta experiência. Nós podemos evoluir e crescer enquanto seres. Portanto, encontramos aqui uma resposta para aquilo que é a nossa experiência. E, portanto, tudo aquilo que nós vamos experienciando vai ser uma aprendizagem e nós somos criadores, co-criadores com o universo da nossa realidade. Tomamos realmente essa perspectiva, essa noção de que tudo aquilo que acontece na nossa vida vem a partir de dentro, a partir daquilo que nós emanamos enquanto energia, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós criamos para o nosso caminho. Depois temos a terceira fase, que é a fase da conexão. Existe realmente a percepção de que não somos aquilo que nós pensávamos, não somos quem pensávamos até à altura, e tomamos realmente a consciência de que somos um ser de luz e que temos um poder e uma força imensa para ultrapassarmos todas as situações que possam existir e acontecer na nossa vida. É aqui que acontece a conexão com a nossa essência, com o eu superior, com os guias, de começarmos a receber informação que nos complementa aquilo que é o nosso caminho e estamos num estado, em termos de alma, em termos de espírito, mais calmo, mais tranquilo, mais zen, se assim quisermos, porque há consciência de que somos aquilo que a nossa essência é, aquilo que o universo é, que é a energia, a verdadeira energia do universo, que é amor. E a partir desse momento nós vibramos amor, vibramos compaixão, vibramos gratidão na nossa vida para nós e também para fora. Isso vai espelhar nos outros. E os outros vão tomar a percepção de que nós estamos diferentes. Não sabem exatamente o quê, mas há qualquer coisa diferente em nós. E nós passamos então por essa fase mais tranquila, mais calma, de apaziguamento de muitas emoções, porque já passamos por aquele turbilhão da primeira fase, aquele turbilhão da dor, do sofrimento, estamos imersos naquele turbilhão emocional, tomamos consciência de que somos responsáveis por aquilo que existe na nossa vida e que temos as rédeas da nossa vida na nossa mão e que tudo aquilo que nós procuramos na nossa vida não é externo, mas sim interno. E depois temos então esta conexão com quem nós na realidade somos. A partir daí, nós não nos deixamos dominar pelas situações e pelas emoções, mas vivemos essas situações e essas emoções. Simplesmente não deixamos que elas alterem quem nós somos, o que nós fazíamos anteriormente. Mantemos-nos fiéis, em verdade, na nossa essência e vamos tendo as nossas experiências. Quarta fase. Integrar a verdade. É termos a consciência de que somos seres espirituais a ter uma vida terrena, e não o inverso, como nós costumamos às vezes dizer, e que por isso não somos seres ou pessoas com problemas e que estamos constantemente a enfrentar situações difíceis e que temos problemas. Todos nós passamos por situações desafiantes, mas são experiências que nós precisamos para aprender e para evoluir. E é isso que nós tomamos como integração da verdade, que é sabermos que tudo aquilo que nós temos na nossa vida,
sendo uma experiência que nós estamos aqui na matéria, na Terra, a experienciar, tudo aquilo que surge na nossa vida, desafios e bênçãos, fazem parte dessa mesma experiência. E fomos nós que escolhemos passar por essas situações. Existe então uma consciência de que somos todos um, assumirmos que somos parte do universo e que estamos em conexão não só com o universo, mas também com o planeta, com a energia de Mãe Gaia e com a humanidade como um todo, com o coletivo. Isto significa que somos a mesma pessoa que éramos antes, apesar de a nossa consciência ter mudado, existir uma expansão de consciência, existir uma perspectiva diferente perante a vida, existir uma paz e um reencontro com aquilo que é a nossa serenidade enquanto seres espirituais, e aprendemos a fluir com a vida, a integrar aquilo que é a ordem divina na nossa vida, a confiar que tudo aquilo que acontece, acontece para o nosso bem supremo e para retirarmos todos os benefícios e todas as aprendizagens de cada experiência que nós escolhemos vivenciar na Terra. Passa a haver o foco no coração, em vez de existir o foco na mente. E, portanto, alteramos a forma como nós reagimos à vida. Porque o foco não passa deixa de ser mental para passar a ser o nosso coração, o nosso chakra cardíaco. Tem algum comentário, alguma questão que queiram colocar, alguma experiência que queiram partilhar? Coloquem nos comentários. Eu vou vendo o chat, vou vendo os comentários, caso eles surjam. Portanto, caso tenham alguma informação para partilhar, coloquem então nos comentários. Agora vamos falar então dos sintomas. Como é que nós identificamos que estamos no processo de despertar espiritual? Quais é que são aquelas situações padrão, entre aspas, que nós identificamos? E depois os sintomas que podem ser emocionais, podem ser físicos, mentais, e que nós vamos identificando que existem em nós. Podemos ter um, podemos ter dois, podemos ter mais, mas se nós estamos neste processo, pelo menos um, nós vamos identificar que já passamos por essa situação e que temos esse sintoma na nossa vida. O primeiro sintoma é simplificarmos a vida. Tudo aquilo que na nossa vida anteriormente fazia sentido, pode deixar de fazer sentido a partir do momento em que nós passamos pelo despertar espiritual. O nós termos os bens materiais que se calhar tínhamos antes ou que desejávamos ter antes, passam a ser menos importantes. Não é que não deixem de ser importantes porque precisamos se calhar de alguns deles, mas começamos a ter o conceito de menos é mais. Não precisamos de ter tudo aquilo que se calhar desejaríamos, passamos a ter ou a desejar ter aquilo que é necessário para a nossa vida, que não se torne também um peso excessivo na nossa vida. Passamos a valorizar aquilo que é a nossa riqueza interior em detrimento daquilo que é uma riqueza exterior, ou que possa ser aparentemente uma riqueza exterior. Portanto, temos então uma visão como os orientais têm do minimalismo, de termos aquilo que necessitamos realmente na nossa vida e não aquilo que nós achamos que necessitamos para ser felizes, que são coisas diferentes. Portanto, simplificamos a vida. Temos realmente aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa subsistência, para termos o nosso conforto, para termos o nosso bem-estar, para nos dar felicidade, mas se calhar não são tantos bens materiais quanto isso. Se calhar precisamos de muito menos para sermos felizes. E começamos a ter então esta consciência. Segundo ponto, já falei aqui anteriormente, que é a atração por temas que impulsionam a expansão de consciência. E, portanto, há temas que nos interessavam que deixam de interessar, leituras que se calhar fazíamos e que deixamos de fazer, deixamos se calhar ter interesse em ver televisão ou ver determinado tipo de programas de televisão, de ver notícias. Há certas situações que deixam de fazer parte daquilo que é o nosso cotidiano. E passamos a ter interesse por aprofundar temas que estão relacionados então com a espiritualidade, com a energia, com seres de luz. Isto tem a ver com a nossa própria vibração, com aquilo que é a nossa alteração por dentro e que se espalha para o exterior. E, portanto, vamos procurar aquilo que está em consonância e que ressoa com aquilo que é o nosso interior. Portanto, vamos deixar de procurar situações com negatividade, como as notícias, que nós sabemos que é negatividade atrás de negatividade. Vamos deixar de ler, se calhar, certos livros com determinados temas. Vamos deixar de procurar determinadas emoções, determinadas situações, determinadas energias
para a nossa vida. Vamos procurar outro tipo de vibração. Estou a ver aqui uns check, portanto, estão a ver na vossa lista, sim senhor, tenho este sintoma, tenho este sintoma. Terceiro sintoma que podemos verificar é a procura, a busca por um significado para a vida. Já falámos aqui, e é a compreensão de que a vida não é apenas aquela sequência de passos que a sociedade nos incutiu e que temos que ser todos certinhos e agirmos em conformidade, e que quem não se ajusta nessa sequência certinha não está no padrão daquilo que a sociedade define, e passamos a ter a consciência de que existe muito mais para nós podermos experimentar naquilo que é a vida e naquilo que é a nossa existência. Portanto, há muita coisa que nós não nos lembramos e que temos a oportunidade agora de podermos relembrar e de nos reconectarmos com estas informações e com a nossa própria essência. Quarto sintoma, a máscara social cai. O que é a máscara social? É a máscara que nós criamos para conviver na sociedade. Portanto, nós criamos uma personagem que pode corresponder ou não, e na maior parte das vezes não corresponde àquilo que nós somos na essência, ou não corresponde totalmente, devido às opiniões alheias, o que é que os outros vão pensar, porque parece mal, e por isso escudamos com uma aparência, com uma máscara daquilo que é expectável para o exterior e não aquilo que é a nossa verdade interior. E portanto passamos a não nos importar com essas aparências e passamos a respeitar-nos e honrar-nos e a vivermos em honestidade, em verdade, connosco mesmos. Independentemente de os outros acharem que o que quer que seja sobre nós. Vivemos em verdade connosco mesmos. Quinto sintoma. A necessidade de termos alguns momentos a sós. É quase como se fosse um modo ermita. Não quer dizer que seja uma regra e que tenhamos que viver sempre em modo ermita, mas haverá momentos na nossa vida, neste processo espiritual de despertar, em que nós precisamos de algum recolhimento. Precisamos de estar connosco, de nos ouvirmos a nós, de não ouvirmos o ruído externo de outras pessoas e da nossa vida do cotidiano. Podem ser 5 minutos num dia, não precisa de ser muito tempo, mas precisamos daquele momento para nós, para nos voltarmos para dentro e para nos ouvirmos a nossa verdade interior e estarmos em conexão com aquilo que é o nosso interior. Também para apaziguarmos muitas emoções, para encontrarmos respostas. E isso é um processo de retiro interior, que é fundamental nós fazermos. Eu desenvolvi, entretanto, que lancei para ser realizado na próxima sexta-feira. Portanto, quem quiser ainda se pode inscrever durante o dia de hoje, ou se tiver interesse, falem comigo para fazerem a inscrição, que é um retiro individual que se chama No Refúgio do Meu Jardim Secreto, do meu Jardim Sagrado. Também é secreto, está cá dentro de nós. E é precisamente trabalhar esta conexão com a nossa essência, com o nosso eu, com a nossa verdade interior. Como é que nós, através de exercícios práticos, podemos fazer esse trabalho interior e depois podemos reproduzi-lo na nossa vida sempre que nós necessitarmos, porque é fundamental para o nosso processo de evolução, para este processo de alquimia do ser. Nós temos que passar por momentos de recolha, temos que passar por momentos de introspecção, de estarmos voltados para dentro, de estarmos connosco, sem estarmos com distrações externas. E isso é fundamental para que saibamos exatamente quem somos, o que é que queremos para a nossa vida, que desejos e objetivos é que nós temos para materializar, o que é o nosso propósito de vida. Só a nossa alma é que sabe. Só em conexão é que nós sabemos o que é o nosso propósito de vida e de que forma é que nos alinhamos com ele. São tudo respostas que nós obtemos a partir do momento em que nos conectamos. E, portanto, este é um sintoma, que é a procura dessas respostas através do recolhimento interno. Sexto sintoma, sentimento de conexão com a natureza e com todos os seres vivos. A partir do momento em que nós começamos a despertar espiritualmente, não quer dizer que antes não pudéssemos ter esse sentimento de conexão com a natureza, de amarmos a natureza, gostarmos de estar em contato com a natureza, com as árvores, com o mar, com a água, com as montanhas, com a multiplicidade de... É uma perspectiva diferente, é uma perspectiva de conexão. Não é só gostarmos de estar com, é nos sentirmos conectados, de sentirmos uma união, de sentirmos uma ligação energética.
é tomarmos consciência de que somos este invólucro, que é o nosso corpo físico, faz parte da consciência de Mãe Gaia, é-nos emprestado, é-nos cedido enquanto nós temos esta experiência terrena, e quando nós morremos, o nosso corpo etérico parte para outra dimensão, para outro plano, e o nosso corpo físico, o invólucro, fica e é devolvido à Terra. É termos esta consciência que nós somos filhos de Mãe Gaia, nós pertencemos e estamos intimamente conectados com a energia que é a consciência do planeta Terra. E por isso desenvolvemos um amor muito maior pelo próprio planeta, por aquilo que é necessário fazer para a sua proteção, tornamos guardiões de Gaia e temos uma consciência muito maior daquilo que é necessário para reduzir o impacto ambiental, para termos o cuidado com todos os seres vivos, sejam animais, sejam plantas, todos os organismos que existem na Terra. E, portanto, isto faz parte também daquilo que é o despertar espiritual, é a consciência ambiental e de conexão com todos os seres vivos e com a consciência do planeta Terra. Depois temos o sétimo, eu vou sempre olhando para ver se vocês têm algum comentário a colocar. O sétimo sintoma é a preocupação com a nutrição. E aqui, quando falamos de nutrição, não falamos só de alimentação. É uma das componentes. Temos a preocupação com a alimentação, portanto, todos os alimentos que consumimos, a qualidade dos alimentos, o tipo de alimento que nós consumimos. Vamos procurar uma alimentação cada vez mais saudável, cada vez mais benéfica para nós. Saudável também energeticamente. Vamos procurar ter pensamentos positivos. Vamos procurar rodear-nos de ambientes com energias positivas, de elevada vibração. Isso tudo é nutrição, não é só alimentação, porque nós nutrimos o nosso ser através da respiração, através da energia, do prana, do ki, como quisermos chamar, que está à nossa volta, e através da alimentação. Portanto, temos que ter este cuidado e passamos a ter naturalmente este cuidado com a nutrição em todas as suas formas, é que nós nos rodeamos e ingerimos e colocamos no nosso corpo físico e não só, aquilo que é energia de qualidade. Portanto, passamos a ter este cuidado também acrescido connosco. Isto acontece de uma forma natural. Portanto, não é algo que seja forçado e faz parte do despertar espiritual. O oitavo sintoma é termos a consciência de que o tempo não é linear. Muitas vezes ouvem falar que temos que viver o agora, temos que viver o presente, e é verdade, porque o tempo não é linear. O tempo que nós conhecemos como uma cronologia, uma linha reta entre passado, presente e futuro, é uma construção da humanidade. Não existe o tempo desta forma. Nós temos várias faixas, várias linhas de tempo que coexistem ao mesmo tempo. E aquilo que é importante é nós termos consciência de que estamos a viver o agora, que este é o único momento verdadeiro que nós estamos a viver, apesar de termos vidas e experiências paralelas, de termos tido vidas passadas, de termos vidas no futuro, mas aquilo que nós estamos a viver é o agora. E é fundamental que nós vivamos o agora para estarmos enraizados e estarmos a materializar na nossa vida aquilo que nós desejamos experienciar. Se nós vivemos focados no passado, vamos viver em angústia e em depressão. Se estamos focados no futuro, vamos estar a viver em ansiedade. E, portanto, o foco tem que ser o agora, o momento presente, porque é o único momento que realmente existe. Nono sintoma, a responsabilidade pela nossa própria vida. Também já falámos aqui, que é sabermos e termos consciência de que somos co-criadores da nossa realidade com o universo, que temos nas nossas mãos o poder para transformar a nossa vida, basta querermos. Não há vítimas, não há culpados e, portanto, não há dois papéis, porque isso faz parte da crença da dualidade que tem a ver com a Matrix. Nós somos responsáveis por aquilo que criamos na nossa vida através das nossas escolhas. Cada escolha que nós fazemos vai ter uma consequência. E é assim, desse modo que nós construímos a nossa realidade. Vamos ver se existem aqui alguns comentários. Para já não. Então vamos continuar com os sintomas físicos, emocionais e mentais. Nós podemos sentir no processo de despertar uma série de sintomas destas ordens, portanto, físicos, emocionais e mentais,
que nos podem assustar e que nos podem trazer algum desconforto, e que se nós não soubermos o que é que está a acontecer connosco, podemos associar a uma ou outra coisa qualquer na nossa vida, mas que a partir do momento em que nós temos a informação do que é que realmente se passa connosco, torna-se mais fácil de lidar com essas situações e de ser não só mais fácil, mas as situações fluírem de uma forma diferente. Ainda no outro dia eu colocava uma publicação em que falava dos sintomas da ascensão e que também falava da integração de novas energias. Sempre que nós estamos a receber atualizações, nós podemos ter sintomas físicos ou emocionais, e se nós resistirmos e tivermos com uma elevação, uma energia, uma vibração mais baixa, será mais difícil e os sintomas poderão ser mais fortes. À medida que nós vamos expandindo a consciência e que vamos elevando a nossa vibração energética, vai sendo mais fácil e fluir de uma forma completamente diferente. Não quer dizer que deixemos de ter os sintomas, mas são de uma intensidade diferente, também porque já sabemos que existem essas situações, existem esses sintomas, que é uma forma de nós conseguirmos integrar as energias no nosso corpo, não só no físico, mas também nos outros nossos corpos que nos constituem. Elizabeth Cardoso, lugares com muitas pessoas, são os tempos que me sinto mal, tonturas, zumbidos, faz sentido, faz sim senhora. Tem a ver com a diferença de vibração energética. São alguns desses sintomas que estão referidos como sintomas do despertar espiritual, porque à medida que nós vamos elevando a nossa vibração energética, vamos sentindo, vamos tendo uma sensibilidade energética mais apurada, e isso faz com que todos os nossos sentidos sejam mexidos, por assim dizer, e portanto nós temos sensações físicas que se traduzem como um estado de desconforto, de tonturas, de palpitações, de não nos sentirmos exatamente no nosso pleno, de zumbidos nos ouvidos também, quando encontramos uma energia que está diferente da nossa vibração energética. E tem que haver ali um ajuste. Lugares com muitas pessoas são lugares com muitas energias diferentes, com muitas vibrações energéticas diferentes. E, portanto, tem que haver um ajuste. Está constantemente a haver um ajuste. Isso é desconfortável para nós, enquanto seres energéticos. Quando começamos a expandir a nossa energia, a nossa expansão de consciência, começamos a ter uma maior percepção dessas alterações. Tudo isso depois vai-se assimilando e vai-se tornando mais fácil de lidar, porque já sabemos o que é, e já sabemos à partida, vamos a um sítio com muitas pessoas, vamos encontrar muitas energias diferentes e sabemos o que é que vamos encontrar. Portanto, começamos a acostumar e a habituar a essas diferenças a nível de energia, porque há um ajuste de nível energético. Se eu tenho a minha energia aqui e a outra pessoa tem energia aqui, vai haver um ajuste. E, portanto, quem se sentia muito bem, passa a sentir menos bem. Quem se sentia menos bem, passa a sentir bem. Portanto, temos aqui estes ajustes que vão sendo feitos. Portanto, é perfeitamente normal. Não é confortável, mas é normal. Vai passando. Tem alturas em que é mais difícil, tem alturas em que nós conseguimos lidar com as situações de uma forma mais fácil, mas conseguimos lidar melhor com o processo. Então, um dos primeiros sintomas que nós podemos sentir fisicamente é sentirmos muita energia, muito stress, uma ansiedade, uma inquietação. Os ditos bichos carpinteiros, como se não conseguíssemos parar quietos e temos muita energia, não conseguimos sossegar. Isto tem a ver com o nosso ajuste a uma vibração energética mais elevada, porque nós estamos a expandir. A nossa vibração energética está a ser alterada, está a ser elevada, através dos influxos de energia que provêm do cosmos. Por isso, o nosso corpo físico, que é a forma que nós temos de sentir aquilo que existe enquanto alterações, vai-se ajustando a esses influxos de energia. E, portanto, se há muita energia a percorrer, é normal que nós sintamos essa inquietação e stress e ansiedade, porque há muita energia a fluir em nós, até que seja integrada e ajustada e que nós nos habituemos àquela nova vibração energética. E tudo aquilo que são vibrações que nós possamos ter em nós, que são de baixa vibração, como emoções negativas, pensamentos negativos, vai vir ao de cima para ser libertado. E, portanto, temos depois um outro sintoma que é as emoções, que já vamos falar, que as emoções ficam à flor da pele. Portanto, é um processo natural que nós temos de aclimatação, se quisermos assim, às energias que vamos recebendo para
a nossa elevação energética. Podemos nos sentir perdidos, e este é um outro sintoma do despertar espiritual, podemos nos sentir perdidos, isto porque a realidade que nós conhecíamos até ao momento deixa de ser uma realidade, começa-se a desfragmentar. Quem nós achávamos que éramos, também se calhar não éramos exatamente assim, começamos a ter uma perspectiva diferente de nós. Portanto, é perder-nos uma série de informações, de crenças, e isso faz-nos sentir que não temos pontos de referência. Então sentimos perdidos. Mas é perfeitamente normal e começa-se depois também a ajustar. Dores generalizadas e fora do comum podem também acontecer durante o processo de despertar espiritual, ou também quando fazemos alguma terapia, algum processo que interfere com a nossa energia de uma forma positiva, porque vamos libertar toda a energia que está plasmada, que está estagnada, que está cristalizada no nosso corpo etérico, mas também somatizado no nosso corpo físico. E, portanto, é a forma que nós temos de libertar essa tensão energética, essa estagnação, fazendo essa energia fluir. E, portanto, podemos sentir dores físicas devido a essa situação, a libertação de energia. Algo que é muito comum, que muitas pessoas também referem, que é o acordar entre as 2 e as 4 da manhã, sobretudo às 3 da manhã, que é a chamada hora dos mortos, porque é a altura na noite em que existe um véu mais fino com o outro plano, com o plano espiritual, onde estão os seres desencarnados, e mais facilmente eles comunicam connosco e nós com eles. Portanto, é muito comum nós acordarmos entre as 2 e as 4 da manhã, acontecendo esse tipo de comunicação. E também quando nós estamos no processo de despertar, nós vamos fazer muitas viagens ao plano astral para irmos para as academias, falarmos com os mestres, com os nossos guias de luz, para recebermos informação para o nosso crescimento. E é muito comum nós, por exemplo, acordarmos, já me acontecido muito no início do processo de despertar, acordar com o nome do mestre ou de um arcanjo e não saber bem porquê, porque estaria a comunicar com esses seres de luz. E, portanto, sempre que vamos lá aprender alguma coisa, normalmente no período entre as 2 e as 4 da manhã, nós podemos acordar, porque há muita coisa a acontecer no plano astral, há muita informação, e pode-se tornar demasiado intenso para nós, que estamos no início dessa aclimatação energética, e de assimilarmos essas informações. E por isso é-nos concedida uma pausa. E então voltamos ao corpo físico, a esta realidade, para depois podermos voltar a projetar para o plano astral para podermos receber mais informações. Seria muito intenso, muito forte, se fosse tudo de modo contínuo. Posteriormente, numa outra fase, será realmente dessa forma, poderá ser uma noite completa, mas numa primeira fase pode haver essa alteração relativamente àquilo que costuma ser o nosso padrão em termos de sono. Isto também tem a ver com um outro sintoma que nós podemos estar a sentir, que são os períodos de sono profundo, o chamado apagão. Nós chegamos à cama, apagamos completamente e não nos lembramos de nada até a manhã seguinte. Isso quer dizer que nós devemos integrar muitas energias e que era necessário que o nosso corpo físico e a nossa consciência estivessem desligados, em repouso, para poderem ser integrados com maior facilidade. E, portanto, quando acontece isso, há uma grande integração de energia e de informações, os chamados downloads, as atualizações de energia, para que exista a transformação do nosso corpo carbono, que é o corpo terreno, em corpo de luz, para que possamos ter realmente este processo de despertar até chegarmos à ascensão. Sexto sintoma, que já falámos um bocadinho aqui, é a sensibilidade ao cubro. Portanto, nós sentimos tudo com uma intensidade extrema. Sensibilidade energética, sensibilidade em termos de emoções, sensibilidade dos sentidos, de sentirmos, ouvirmos, e temos uma sensibilidade muito forte à luz, ao som, aos ruídos, às energias, às multidões, às pessoas que podem estar à nossa volta. Vamos tendo uma sensibilidade cada vez maior a toda essa diferença de energia que pode existir à nossa volta, as diferenças vibracionais que podem existir à nossa volta. Porque nós captamos tudo com muito maior facilidade a partir do momento em que despertamos espiritualmente. E, portanto, quem tem a característica de ser sensitivo, os chamados médios esponja, que absorvem toda a energia de todos os espaços e todos os lugares, vão sentir com uma maior intensidade no início do seu processo. Depois vão adquirindo ferramentas, vão se conhecendo
vão conhecendo a sua energia, vão adquirindo ferramentas para ajustar e para se protegerem, para se limpar energeticamente, e torna-se mais fácil lidar com essas situações. Como eu já partilhei muitas vezes na página, é passarmos de esponjas a filtros, filtrar a energia e não deixá-la acumular em nós. Portanto, é algo que se adquire e que se aprende e que com a prática nós vamos conseguindo lidar melhor com as situações. Sétimo sintoma, não sentir vontade de fazer nada. Que as pessoas podem dizer que nós somos preguiçosos, que não fazemos nenhum, que não nos apetece fazer nada, mas é importante também termos momentos de pausa. Porque nós assimilamos tanta energia, tantas informações, de dia e de noite, que muitas vezes nós sentimos um cansaço inexplicável, que precisamos mesmo de descansar e devemos ouvir aquilo que o nosso corpo nos diz. Porque se o nosso corpo precisa descansar, ou estamos mesmo exaustos e precisamos de retemperar forças, ou estamos a receber um convite para descansarmos, adormecermos, fazermos uma projeção, irmos aprender qualquer coisa ou fazermos uma atualização energética. Portanto, é fundamental nós também temos esses momentos. O chamado ócio, que não é tão bem aceito pela sociedade, não fazermos nada, simplesmente estarmos a relaxar e a descansar ou adormecermos especificamente, é importante para o nosso equilíbrio nestes processos em que nós estamos a integrar muita energia. Estou-me a lembrar dos equipamentos elétricos que, se nós colocarmos muita carga energética num aparelho, ele vai acabar por ter uma sobrecarga e vai bloquear. E para que não aconteça essa sobrecarga, nós também precisamos então dos nossos momentos de pausa e de calma, de relaxamento, para conseguirmos ir integrando, assimilando e integrando todas estas energias. Oitavo sintoma. Intolerância em relação a situações, padrões e energias de má vibração. Começa-nos a fazer muita confusão, energias, vibrações, pessoas que têm pensamentos negativos. É normal que no processo de despertar e que nós começamos a mudar os nossos paradigmas, começamos a optar por vibrar positivamente e termos uma vibração energética elevada, que tudo isso não ressoa connosco e que nos faça alguma confusão, que as outras pessoas ainda permaneçam nesse caminho. Mas também é importante que nós tenhamos consciência que nem todas as pessoas estão no caminho do despertar espiritual ainda. Algumas, se calhar, escolheram não estar e poderão não passar por isso, nesta experiência terrena, pelo menos. E temos que respeitar o processo de cada um e o ritmo de cada um. Não cairmos no erro de julgar e de criticar os outros porque não sentem e não vivem as situações da mesma forma que nós. Não temos que ser fundamentalistas naquilo que é a nossa vivência. É a nossa vivência, é o nosso processo, está tudo certo. Cada um tem depois a sua vivência e temos que ter essa perspectiva para podermos aceitar os outros, a sua energia e o seu processo, o seu próprio ritmo. Vou aqui ver se há mais comentários, ainda não. Coloquem comentários, dúvidas, caso tenham. Nono sintoma, a alteração de gostos e desejos na alimentação. Aquilo que era a alimentação até o momento do despertar espiritual pode-se alterar. Podem perder o interesse por comer carne, por comer peixe e progressivamente por deixarem de comer alimentos de origem animal. Aconteceu comigo, no meu caso, não quer dizer que seja assim com toda a gente, mas é normal que exista uma alteração daquilo que são os hábitos alimentares, os gostos e os desejos por determinado tipo de alimentos. E também é importante nós ouvirmos o nosso corpo, porque depois há determinados alimentos que num momento nos sabe muito bem e que nós conseguimos tolerar e que noutro momento, exatamente o mesmo alimento, vai-nos provocar uma reação, vai-nos deixar enjoados e não nos vai saber bem. É necessário nós respeitarmos o nosso corpo, ouvirmos o nosso corpo e irmos nutrindo com aquilo que vamos conseguindo tolerar naqueles momentos. Não sermos mauzinhos para nós mesmos e nos obrigarmos a consumir alimentos que se calhar estávamos habituados a consumir e que as outras pessoas à nossa volta consomem, mas que não nos fazem sentir bem. Não nos vamos obrigar a isso. Cada vez mais, quando o nosso organismo começa a ser purificado, o organismo físico, com estas novas energias que vão sendo assimiladas, nós vamos perdendo a vontade de consumir produtos que tenham negatividade, que tenham toxicidade,
que tenham pesticidas, que tenham elementos químicos excessivamente. Procuramos uma alimentação o mais natural e o mais biológica possível, precisamente para mantermos o nosso estado vibracional elevado e a purificação que conseguimos com estas energias que vamos assimilando. Portanto, é um processo natural que pode não acontecer da mesma forma para todas as pessoas, mas pode acontecer efetivamente de existir este caminho de ir eliminando alguns alimentos na nossa prática enquanto alimentação. 10º sintoma, o desaparecimento ou afastamento de pessoas, de relacionamentos da nossa vida, inclusive de empregos, e portanto fazemos a mudança também de emprego. Tem tudo a ver com a ressonância energética, portanto tudo aquilo que está na nossa vibração mantém-se na nossa vida e tudo aquilo que não está na nossa vibração energética, que sai daquela faixa vibracional, vai naturalmente desaparecer ou afastar-se da nossa vida. Isso não significa que somos nós que afastamos, simplesmente é uma questão energética. Se não entra em sintonia, não permanece na mesma frequência e, portanto, não há forma de permanecer na nossa vida. Estamos a evoluir e vamos deixando tudo aquilo que é negativo, de baixa vibração e de toxicidade para trás. 11º sintoma, altos e baixos emocionais. Já aqui falámos que as nossas emoções podem estar à flor da pele e, precisamente, tal e qual como nós sentimos muita energia a fluir em nós e que vamos sentindo essa inquietação e as emoções vêm ao de cima para serem libertadas, elas ficam precisamente à flor da pele e ficamos muito mais sensíveis, muito mais irritáveis. Podemos chegar a um ponto de agressividade eventualmente, mas temos que saber depois acalmar esses ânimos, de percebermos que é uma emoção que está a passar através de nós para ser libertada e que não é aquilo que nós somos nem aquilo que nós emanamos como energia. Faz parte do processo, então, termos estas emoções mais à flor da pele. Em determinados momentos torna-se mais evidente, noutros momentos é mais apaziguado. 12º sintoma. Há muitas pessoas que referem que não se sentem como pertencentes ao planeta Terra e que têm uma vontade têm saudades de casa e, portanto, têm vontade de voltar para casa, que não se sentem como se pertencessem ao planeta Terra. Na verdade, todos nós temos uma origem estelar, somos provenientes ou de outros planetas ou de outros sistemas estelares. Muito poucos de nós somos efetivamente seres gerados enquanto consciência no planeta Terra e, portanto, a maior parte de nós proveniamos de outros locais para termos esta experiência, como já tivemos outras noutros locais no universo e que viemos experimentar como é que era isto de viver no planeta Terra. Por isso é normal que, à medida que nós vamos retirando os véus de ilusão, vamos tirando estas capas todas de crenças, de bloqueios que nós tínhamos, bloqueios emocionais também, que vamos nos conectando com quem nós na realidade somos, que vamos tendo essa percepção e essa sensação de que não somos daqui. Isso é perfeitamente natural, mas também é necessário que nós aceitemos que se estamos aqui neste momento foi porque escolhemos estar integrados naquilo que é esta experiência neste momento especialmente interessante e importante para a humanidade e para o planeta Terra. Estamos a viver uma transição de dimensões, estamos a viver um processo de evolução da própria consciência de Mãe Gaia. E por isso temos aqui uma missão que nós escolhemos ter, que seria estamos encarnados no planeta Terra neste momento. Então é aceitarmos e torna-se mais fácil sabendo que estamos aqui temporariamente, enquanto esta experiência durar, estamos aqui numa missão e que nós assumimos que iríamos cumprir esta missão neste local. E, portanto, apazigua um pouco essa sensação de não pertencermos aqui e de queremos voltar para casa. 13º sintoma. Sentir como se estivéssemos a ficar loucos. Ou as outras pessoas acharem que nós estamos a ficar loucos. Também pode acontecer. Muitas vezes nós podemos achar que estamos com um distúrbio qualquer mental ou que somos bipolares, porque tão depressa estamos bem, como de repente estamos muito tristes ou estamos muito irritados. Isso tem tudo a ver com as alterações energéticas que nós vamos assimilando no nosso corpo físico e nos nossos corpos áuricos. Tem a ver com a nossa expansão de consciência e
com as barreiras criadas pela terceira dimensão e pela Matrix que vão caindo. Pode ser assustador, pode ser demasiado intenso no início, mas é necessário e faz parte da alteração de paradigma pela qual nós temos que passar. Portanto, nós podemos passar por sintomas de ansiedade, até de ataques de pânico, porque é muita intensidade energética que nós vamos recebendo no nosso organismo e que não sabemos lidar com isso, e muito menos se nós não temos consciência do que é que está a acontecer. Estamos também a perder partes de nós. Como já vimos anteriormente, a visão que nós tínhamos sobre nós e sobre a realidade à nossa volta vai se desintegrando. E isso pode assustar, porque não temos os pontos de referência. E então nós passamos de extremos emocionais de um momento para o outro muito rapidamente. E podemos pensar, estou a ficar maluco, isto não é normal, isto não é uma vivência espiritual, isto é simplesmente loucura. Não é, faz parte do processo. Faz parte de nós integrarmos aquilo que são estas experiências em nós. 14º sintoma. Eu vou estando atenta para ver se vocês comentam. Estou a ver aqui alguns comentários, mas estava à espera que comentassem mais alguma coisa. Portanto, vamos ver se, entretanto, se partilham as vossas experiências, se partilham alguma dúvida que tenham sobre algum sintoma, alguma situação que tenha acontecido ou que esteja a acontecer convosco. 14º sintoma. Mudanças de vida de 180 graus. Não de 360, porque senão ficamos no mesmo sítio, mas de 180, porque são mudanças radicais e diametralmente opostas àquilo que nós tínhamos enquanto experiência de vida. Vou-vos dar o meu exemplo. Eu era cética, não acreditava em nada de energia, nem de espiritualidade, trabalhava em call center, comecei a sentir a sensação de que faltava qualquer coisa, fui à procura dessas qualquer coisa que poderia faltar, não encontrei num sítio, não encontrei no outro, até que comecei os cursos de terapias, começando pelo Reiki. Antes disso, eu tive um momento de noite mais escura da alma. Passei por uma situação de doença física, em que tive que ser submetida a cirurgia e que tudo isso fez com que eu mudasse os paradigmas, porque comecei a valorizar a vida de outra forma. Porque era uma situação em que eu tinha que ter cuidado, porque poderia acontecer algo de mais complexo. Portanto, a nossa perspectiva de vida muda a partir daquele momento, é uma ruptura. E, portanto, temos que nos adaptar, reajustar. A mudança de vida aconteceu a partir daí. Foi acontecendo, foi-se tudo proporcionando de modo a que eu começasse o meu caminho como terapeuta, que era efetivamente o caminho que a minha alma tinha assumido previamente. Portanto, não tem nada a ver trabalhar em call center com ser terapeuta. Foi uma mudança radical. Foi eu abandonar todas as capas e as máscaras que tinha relativamente àquilo que os outros podiam pensar e que eu própria achava que pensava. Portanto, há efetivamente uma mudança de vida que é uma mudança radical, uma mudança total, uma inversão daquilo que nós poderíamos pensar que seria a nossa vida até o momento. Depois temos mais alguns sintomas físicos. Já foram aqui falados alguns, como as tonturas. As tonturas são um sintoma de falta de enraizamento. Sempre que nós sentimos a cabeça um bocadinho aérea, é necessidade de enraizamento. Precisamos de enraizar também a Terra, porque estamos ancorados no planeta que nos alberga. E acontece sobretudo quando nós libertamos bloqueios emocionais. Ficamos sem aquele peso, aquela densidade em nós, então flutuamos um bocadinho mais. Precisamos de enraizar para continuar o nosso processo. Sintomas de gripe e constipações. Acontece muito quando nós fazemos processos terapêuticos profundos, de limpeza profunda, ou quando nós fazemos integração de energias em portais energéticos, por exemplo, como tivemos no 10-10, vamos ter no 11-11 e no 12-12. Anteriormente, a mim acontecia muito, quando eram os portais energéticos, eu ficava sempre doente, e agora já não acontece, felizmente, porque já a minha frequência energética já se acostumou, já houve um ajuste, e já não sou tão impactada por esses sintomas energéticos, mas também é uma forma de nós libertarmos das toxinas e as energias acumuladas, porque é uma forma natural de nós libertarmos muita coisa que está cá dentro, através da febre, através da tosse, através de o nariz entupido que depois desobstrui. Portanto, toda essa libertação é também uma libertação energética, uma libertação de toxinas.
Os zumbidos nos ouvidos, que muita gente fala que tem esse sintoma e que associam a situações de labirintite, de surdez, eventualmente, podem ter essas razões físicas, mas caso elas não existam, tem a ver com as novas frequências que nós vamos assimilando e, sobretudo, a nível sonoro. Tem a ver com a linguagem de luz que é transmitida pelos seres de luz que começam a comunicar connosco e com o nosso ajuste através do ouvido para começarmos a ouvir essas informações. Eu posso dizer que sempre que vou iniciar um trabalho terapêutico, seja a leitura do Tarot dos Anjos, mesa radiónica ou outro trabalho similar, eu começo com zumbidos no ouvido, aquela sensação de que há qualquer coisa no meu ouvido, porque é o ajustar para receber as informações através do canal auditivo. E, portanto, captar aquilo que é a linguagem de luz, que é a comunicação pela qual os seres de luz falam connosco. Palpitações cardíacas também foi algo que me afetou muito no início do processo de despertar espiritual. Fiz N exames e foi descartado qualquer tipo de causa em termos cardíacos, portanto não havia uma causa aparente, mas que eu tinha os sintomas, tinha. E, portanto, sempre que excluem causas médicas para a palpitação cardíaca, é o expandir do nosso chakra cardíaco. É o expandir do nosso coração, não em termos físicos, mas em termos etéricos. Dura apenas alguns segundos e, portanto, é uma situação muito rápida. É incómodo, mas é muito rápido. E depois volta ao normal. Pode acontecer várias vezes e, portanto, torna-se muito incómodo. Daí nós pensamos que se passa alguma coisa connosco, ou vamos ter um ataque cardíaco, ou passa-se alguma coisa esquisita com o nosso coração, vamos fazer exames e, se não for uma causa cardíaca, não há nada que aponte nos exames. E, portanto, temos os sintomas, mas não há uma causa, não há uma razão. Vibração no corpo é outro sintoma que nós podemos sentir, sobretudo durante a noite, quando nos deitamos para descansarmos. É um influxo de energia que percorre o nosso corpo e que traz essa sensação de vibração. E, portanto, estamos a receber influxo de energia nesse preciso momento. E por isso sentimos como se o nosso corpo vibrasse, como se estivesse a tremer. 16º sintoma, cansaço físico, formigueiro nas mãos, nos pés, portanto, nos membros superiores e inferiores. Tem a ver com as alterações de ADN que vão sendo feitas a partir do momento em que nós recebemos energia cósmica. Estes influxos de luz do divino que vão alterando o nosso ADN, vão alterando aquilo que é o nosso corpo de carbono em corpo de luz. Vão abrindo os filamentos de ADN que não estão normalmente acessíveis e que ficam acessíveis a partir do momento em que nós expandimos a nossa consciência e que voltamos a ter os 12 filamentos de ADN originais. Portanto, é necessário que nós descansemos quando sentimos este tipo de alterações em nós para permitirmos a integração e o alinhamento energético. Eu vou só beber aqui um bocadinho de água. Comentem, entretanto, se precisarem de fazer algum comentário. Portanto, tudo isto tem a ver com aquilo que são os alinhamentos e as integrações destas energias que nós vamos recebendo. E com isso também podem acontecer as alterações dos padrões de sono, que já falámos anteriormente, podem acontecer, e que é muito recorrente nós dizermos que ou não conseguimos dormir durante uma noite, ou dormimos muito pouco, ou dormimos poucas horas, ou dormimos demais, dizemos nós, porque é necessário este ajuste do nosso próprio organismo àquilo que são as energias que estão a fluir. E, portanto, podemos ter alterações muito significativas nos nossos padrões de sono, mas é perfeitamente normal. Pode ser incómodo e trazer alguns transtornos, sobretudo para quem tem um horário fixo de trabalho, mas é natural que aconteça neste processo. 17º e último sintoma de despertar espiritual. Claro que há muitos mais sintomas, mas não quis estar aqui a falar deles todos. Quis falar daqueles que são mais frequentes e que nós sentimos com maior intensidade. Lapsos de memória frequentes ou esquecermos, apagarmos uma fase da nossa vida, da nossa memória. Com a integração de novas energias, vão acontecendo alterações a nível cerebral também, com a ativação da glândula pineal, que permite a conexão e a ativação da terceira visão, e portanto vamos permitindo este tipo de conexão, sobretudo a nível espiritual. E é normal que nós nos alinhemos com aquilo que é uma linha de tempo positiva,
que nos permite evoluir, que nos permite crescer. Tudo aquilo que está no nosso passado, que não está alinhado com essa linha do tempo, fica mais distante, e ao ficar mais distante vai-se apagando na nossa memória. Deixamos de ter a plena noção daquilo que aconteceu naquela situação, naquele momento, porque não está tão próximo de nós. Porque o passado e o presente e o futuro não existem numa linha reta, conforme nos foi ensinado sempre em termos cronológicos. E, portanto, não existindo essa linearidade do tempo, está noutra linha do tempo, paralela, mas mais distante, e por isso não conseguimos nos lembrar, se calhar não conseguimos lembrar com todos os pormenores, ou alguma informação que nos falta, ou não conseguimos lembrar mesmo um episódio que aconteceu, que as outras pessoas lembram e nós não nos lembramos. Portanto, tem a ver com estes ajustes em termos de linhas de tempo e com a integração das energias que vamos recebendo durante este processo de despertar espiritual. Vamos ver então se tem aqui algum comentário. Não tenho aqui mais comentários, tenho aqui alguns comentários a confirmar os sintomas, que alguns sintomas estavam presentes. Portanto, já vos transmiti parte daquilo que seria possível transmitir. Há muito mais que poderia ser transmitido sobre o despertar espiritual. Mas quem está neste processo identifica algumas situações como sendo aquilo que está a acontecer. Começa então a conseguir ter uma perspectiva diferente sobre este processo. Começa a ser algo que é mais calmo, mais apaziguado, por se perceber aquilo que está a acontecer. E por saber que é normal, estamos a sentir o que estamos a sentir. Isso traz alguma calma, alguma tranquilidade à nossa vida, à forma como nós conseguimos lidar com estas situações e à forma como vamos lidando com todas as alterações energéticas que, para além do processo individual que cada um de nós vai vivendo, vamos tendo todas as alterações energéticas que o próprio planeta vai vivenciando e nós, estando conectados, vamos também vivenciando, nomeadamente quando somos afetados a nível planetário, dos trânsitos dos planetas, das fases da Lua, quando vamos sendo afetados pelos portais energéticos que vão surgindo, que temos sempre os portais energéticos, que é um influxo de energia muito forte, quando vamos sendo afetados também pela ressonância Schumann, que é a vibração como se fosse o batimento cardíaco do planeta Terra e que nos afeta porque estamos conectados com ela. O nível normal dessa vibração energética é 7.82 Hz e tem alturas em que atinge 70 Hz ou mais e que afeta fisicamente nós enquanto seres humanos porque sentimos essa vibração também em nós. Portanto, há muitas influências que depois vamos sentindo e que nos vão afetando para além daquilo que é o nosso processo de despertar individual. E vamos tendo as nossas fases em que estamos a evoluir, em que as coisas fluem. É normal que no início do despertar nós tenhamos uma fase de materialização muito rápida, que acontece passado pouco tempo de começarmos as nossas buscas internas de conexão com a nossa verdade e com a nossa essência. Conseguimos materializar as situações muito rapidamente e, portanto, tudo aquilo que nós queremos começa a acontecer muito rapidamente e ficamos muito gratos e muito felizes com tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Isso é uma fase que devemos aproveitar, seguir, surfar na crista da onda, por assim dizer, e depois há fases de maior acalmia, em que depois passamos por processos internos novamente, em que temos situações para vivenciar, emoções para curar, em que temos que encarar situações e memórias do passado, situações kármicas, inclusivamente, de uma outra perspectiva para podermos curar, tomarmos consciência delas. Portanto, é tudo um processo que vai acontecendo e que não é algo que seja linear e que seja estanque. Há muitas alterações que vão acontecendo. O que é importante é nós sabermos que isso acontece, que é natural que aconteça, que é para o nosso bem supremo, para podermos evoluir e crescer enquanto seres, e lidarmos com estas situações, com os sintomas, com todas as alterações que acontecem na nossa vida, de uma forma natural, de uma forma que nos permite fluir com aquilo que vai acontecendo, fluir com a vida e confiar no universo. Portanto, neste momento não estou a ter mais nenhum comentário. Vou terminar então o direto por aqui, que já temos 1h15 do direto. Este, até o momento, está a ser o mais longo, mas também havia muita informação para transmitir.
Agradeço então a quem esteve comigo no direto e a quem foi comentando e colocando as suas questões. Agradeço também a quem possa depois ver o vídeo, ficará disponível na página, ficará também disponível no meu canal no YouTube, onde podem ver também os vídeos anteriores e outros vídeos que estão lá colocados com outras informações. Portanto, tem lá muita informação depois também para poderem pesquisar. Eu vou alimentar também o canal do YouTube com mais informações, sempre que possível. Agradeço então e para a semana, na quarta-feira, voltarei então com um outro direto da espiritualidade descomplicada. Ainda não sei qual será a temática, é sempre à última da hora que tenho conhecimento daquilo que é necessário falar convosco. Pode ser com um tema aberto, pode ser com um tema específico. Vamos ver o que é que nos vai ser indicado e voltarei então na próxima quarta-feira para estar convosco. Gratidão.